Olá, bom dia. Nos dias 9, 10 e 11 de abril, acontecerá no auditório da reitoria do UFRN o 14º Consinteste, que é o Congresso Estadual do Sinteste-RN, que reúne servidores técnico-administrativos da UFRN e UFESA. E o Diálogo Cultural de hoje vai falar sobre o assunto, com a presença de José Rebouças e Adalto Sabino, ambos coordenadores do Sinteste-RN. Bom dia, Rebouças. Bom dia, Adalto. Bom dia. Bom dia. Rebouças, o que é o Consinteste? O que significa o Consinteste e qual a periodicidade dele? Quanto tempo ele acontece? O Consinteste é o Congresso Estadual dos Trabalhadores em Educação no Ensino Superior do Rio Grande do Norte, que fazem parte da base do Sinteste-RN, aqui na UFRN e em Mossoró, na UFESA, como sede da seção sindical. Esse congresso ele acontece a cada 2 anos, com o objetivo de atualizar a categoria em relação à política, à economia e à organização sindical. Tem o objetivo também de preparar um plano de lutas para o próximo período, porque a cada instante a classe trabalhadora é atacada pelos patrões e o governo de plantão. Adalto, quais são as competências do Congresso do Consinteste? A competência do Congresso do Consinteste abrindo um parênteses, o Consinteste ele é a primeira instância do Sinteste-RN. Vem a direção, o Conselho de Representantes, vem as assembleias e o Consinteste. Ou seja, o Consinteste é aquela instância que tem a competência de deliberar diante de alguma decisão que foi tomada em uma assembleia, na reunião de direção. Tudo que conduz o Sinteste-RN é deliberado na primeira instância, que é o Consinteste. Então, o Sinteste, que é o sindicato, organiza, mas acima dele tem o Consinteste. Talvez tenha até algum servidor que não participa ou que não seja afiliado. E é uma pergunta que se coloca: o Consinteste é para todos os servidores da UFRN e da UFESA ou somente para aqueles filiados? Primeiro é a hierarquia, né? Nós temos uma direção executiva, que para o senso comum a direção do Sinteste é a principal instância, não é. A primeira instância, como falou Adalto, é o Congresso Estadual. Após o Congresso Estadual, vem um conselho de representantes de base nos setores onde tem mais de 30 servidores sindicalizados, que nós chamamos de Conselho de Representante. Aí vem as assembleias, Assembleia Geral da categoria, depois é que vem a direção executiva. A partir daí vem outras instâncias inferiores. Então, essa instância do Congresso, ela serve para deliberar sobre um período, como nós falamos anteriormente, esse período de 2 anos. Nesse período, o que foi aprovado, as resoluções aprovadas, elas serão implementadas. E a partir daí, qualquer mudança em nível de Congresso só virão as mudanças no próximo Congresso, no Congresso seguinte. Adalto, então é importante aqui, já que a gente coloca que o Consinteste é digamos, a instância maior, a importância do servidor na participação direta desse Congresso. Talvez tenha algum sindicalizado que não vou participar, talvez é muito direcionado ou algo assim parecido, mas é importante que ele vá lá e ele expresse a sua opinião. Sim, porque esse sindicalizado, na cabeça dele, talvez as instâncias que deliberam, né, as questões do sindicato, pode ser a reunião de direção e uma assembleia, que é as instâncias que ele conhece. Então seria muito importante que todos os sindicalizados e todos os servidores da UFRN e UFES fossem a esse congresso, para a partir dali ele tomar conhecimento qual é a importância do Consinteste e qual a sua competência dentro da entidade sindical Sinteste-RN. Rebouças, o servidor tem essa consciência da participação? O sindicato, o Sinteste, tem levado essa discussão da participação no Consinteste para mostrar a importância realmente do que ele tem, que essa instituição tem, e quais são as pautas que serão discutidas nesse congresso? Sim, durante o período do Congresso e o período que antecede o Congresso, a direção se preocupa de fazer trabalho de base, de mobilizações sobre temas que estão sendo discutidos na sociedade, alguns pontos de reivindicações, e nós aproveitamos com esse trabalho de mobilização para passar para os servidores, sindicalizados ou não, a importância da sua entidade, né, como defesa, a defesa no campo jurídico, no campo econômico, no campo social,
no campo das reivindicações mínimas, até porque nós lutamos pelas reivindicações máximas, como dizia o grande Trotsky, com a tomada do poder político, mas não está colocado na ordem do dia. E para nós, da direção, nós temos esta preocupação, né, de conscientizar. Nós temos uma imprensa, nós temos uma comunicação e através desses veículos nós passamos textos, informações, sempre na perspectiva de conscientizar os sindicalizados e não os sindicalizados. Os outros momentos são nas assembleias, né? Nas assembleias de base, nós discutimos, além dos informes que são dados, nós discutimos a conjuntura atual naquele período, nós discutimos planos, projetos, pontos de reivindicações que são apresentados pela base, tudo isso na perspectiva da conscientização dos sindicalizados ou não. E até porque o Congresso, como você perguntou anteriormente, o Congresso não é só para os sindicalizados. Poderão participar do Congresso sindicalizados, não sindicalizados e pensionistas, que são os esposos ou as esposas daqueles que foram sindicalizados ao Sinteste, que hoje não estão mais em nosso meio. Então, agora, as decisões, as votações, aí sim, é do sindicalizado inscrito no Congresso, utilizando o seu título, que nós chamamos de crachá. Serão apresentadas propostas, resoluções, e a plenária, que é formada pelas pessoas que estarão no Congresso, essa plenária se posicionará, escolhendo uma proposta ou outra, votando na proposta ou outra, com crachá. O não sindicalizado, ele acompanha todo esse processo, ele discute, ele tem direito à voz, só não tem direito a voto. É por isso que nós fazemos um chamado para aqueles técnicos que ainda não são sindicalizados a virem se sindicalizar o sindicato, porque é um instrumento da classe trabalhadora, seja lá qual for a categoria, que defende os interesses, né? Os interesses que eu falei há pouco tempo, econômicos, sociais, jurídicos, entre outros. Adalto, o Rebouças falou nessa questão da participação na votação, mas a eleição ou a escolha de alguns delegados para se colocar, se posicionar ou ir à frente em algumas discussões ou não? Todo mundo participa como delegado? Todo mundo participa como delegado, sendo que existe a diferença do sindicalizado, que tem direito à voz e à voto no momento das discussões, das votações, como o Rebouças já falou, levantando seu crachá. E o que não é sindicalizado, ele acompanha toda a discussão do Congresso, sendo que na hora das votações ele não poderá votar. Para isso vai ter um crachá diferenciado para que não venha trazer a possibilidade de um participante do Congresso que não é sindicalizado votar em uma proposta ou outra. Isso é um cuidado que a gente tem que tomar bem, com muito carinho e cuidado mesmo, para que o Congresso saia às mil maravilhas no momento das votações. Só rapidinho, a gente terminando esse primeiro bloco, Rebouças. Eu, servidor não sindicalizado, posso me sindicalizar no Congresso e assim participar da votação ou não? Tem que ter um período? Sim. Para outras instâncias, como a eleição da direção, o Estatuto do Sinteste prevê um período anterior para que a pessoa seja sindicalizada. Para o Congresso, não. Ele poderá se sindicalizar e, em seguida, exercer o direito, como sindicalizado, de agir e atuar, votar, decidir, propor, falar no Congresso. O Diálogo Plural vai para o seu primeiro intervalo. Nós voltamos daqui a 30 segundos. Continue aí. Voltamos com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o 14º Congresso do Sinteste RN, que acontece nos dias 9, 10 e 11 de abril. Temos a presença aqui de José Rebouças e Adalto Sabino, que são coordenadores do Sinteste RN. Dentro do Congresso, eu perguntei sobre a questão de algumas pautas, mas as discussões em geral dentro do Congresso são temas de atualidade. Rebouças falou na questão política e econômica, são atividades que atingem diretamente o servidor público e, como atinge o servidor público, atinge a sociedade como um todo. Existem formações de grupos de trabalho para discutir esses pontos? Sim. O primeiro tema é a atualização da conjuntura no Brasil, que nós chamamos a conjuntura nacional, e o que é que está acontecendo no mundo, tendo em vista que todos nós estamos sob
um modo de produção capitalista que massacra nossa classe social, que é a classe trabalhadora. Então, o primeiro ponto será essa atualização. Nós convidamos a professora Maria da Consolação, de Minas Gerais, e o coordenador geral da FASUBRA, Gibran Jordão, que é do estado de Goiás, para virem discutir conosco a conjuntura nacional e internacional. Em seguida, nós iremos discutir temas específicos atualizados, como a opressão e as opressões. A opressão contra a mulher, a opressão contra o negro, contra as minorias, os homossexuais, a questão do machismo, a violência à mulher, a reforma do Estatuto, o Plano Nacional de Educação que foi aprovado pelo governo federal, como também a filiação à Central Sindical Popular com lutas. Então, são os temas principais que nós elegemos na comissão organizadora, que também alguns temas desses serão discutidos no Congresso da FASUBRA ainda no mês de maio. Esses temas estão atualizados, são temas que estão sendo discutidos na sociedade, tendo em vista que o Brasil passa por um momento muito difícil na economia, com as mobilizações, uma que aconteceu no dia 13, outra no dia 15 e outra que já está prevista para o dia 12 de abril. Então, nós aproveitaremos para discutir todos esses fenômenos sociais e apontar um rumo para a nossa categoria, que será um rumo que leve um caminho de luta para barrar os ataques que nós estamos sofrendo, nós, servidores públicos federais, e os serviços públicos federais por parte do governo Dilma. Adalto, todo esse tema colocado por Rebouças, claro, se fosse discutir numa plenária só, em todos vai ficar, talvez, demore mais. Aí, os temas colocados por Rebouças são colocados em grupos de trabalho para que cada um discuta algum tema específico, e aí é importante a escolha que o servidor faça para que grupo de trabalho ele esteja mais à vontade para se discutir? Sim, como você falou, no plenário geral fica difícil você funilar um assunto daquele no meio de tantos delegados. Então, o trabalho em grupo ele é importante porque fica menos pessoas num determinado local discutindo o assunto. Digamos que eu vá para o grupo 1 e vou discutir o tema filiação a conlutas. Aí o colega Rebouças vai para o grupo 2, vai discutir a conjuntura nacional e internacional. Então, isso é muito importante que aqueles pontos discutidos em grupos diferentes, eles vão vir para a plenária final bem já discutido, bem amarradinho, e fica mais fácil na hora da aprovação e do encaminhamento para o relatório final do Congresso. Então, o trabalho em grupo é muito importante nesse sentido, de que os temas são muito mais bem discutidos, para que o Congresso tenha assim um relatório final mais consistente. Rebouças, os grupos de trabalho têm as suas discussões e as suas deliberações. Alguma dessas deliberações em plenário podem ser mudadas? Sim, o grupo, são 3 grupos. Um grupo vai discutir a reforma do Estatuto na perspectiva da melhoria, do aumento da democracia interna, tendo em vista que o Sinteste é um sindicato democrático, muito avançado nas relações com a base na própria direção, mas que nós vamos tentar avançar mais ainda. É por isso que, inclusive, o título do nosso congresso vai no sentido de avançar, lutar mais, organizar melhor. Outro grupo, nós discutiremos as relações que estão sendo tratadas na educação brasileira, com um foco no corte que o governo fez de 7 bilhões de reais, que isso tem a ver com a qualidade do ensino, a qualidade da educação brasileira. Então, se corta investimentos, então a tendência é precarizar os serviços. Como também o que nós falamos há pouco tempo, as opressões e a conjuntura nacional. O trabalho em grupo, ele poderá ser alterado pelo plenário, porque a plenária final do Congresso, ela é quem delibera sobre o que foi discutido no grupo, o que foi aprovado no grupo. Então, o grupo indica a plenária final e ela se posiciona sobre
aquelas resoluções, né? Conferindo o que vem do grupo ou então fazendo adendos, substituindo, ou mesmo suprimindo na sua totalidade. Então, é a plenária final que tem a palavra final da resolução do Congresso. Vocês tocaram aí um assunto interessante, que é a afiliação da CSP com lutas. Como é que chegou a essa deliberação de se filiar a ela e não a outras? A conjuntura, nesse último período, a partir da década de 80, né, com o que os sociólogos chamam de redemocratização do Brasil, da política, em 1980 se pensou em reorganizar a classe trabalhadora, tendo em vista que nós estávamos saindo de uma ditadura militar sangrenta que matou centenas e milhares de trabalhadores no Brasil. Então o movimento sindical se reorganizou a partir de 80 e foi criada a Central Única dos Trabalhadores. Em 83, aqui no Rio Grande do Norte, a Central Única dos Trabalhadores se estruturou e se forjou como uma central para lutar em defesa da classe trabalhadora no Brasil. E durante a década de 80 foi assim, mas a partir daí houve um processo de direitização, de burocratização dessa central e aos poucos os trabalhadores, setores da classe trabalhadora se afastaram da Central Única. Veio também a criação de outra central, a CTB, que com uma matriz ideológica na Terceira Internacional Socialista, também se forjou como alternativa classista. Outras centrais sindicais, como a CGT, do antigo Joaquinzão, né, histórico Joaquinzão, que é a Central Geral dos Trabalhadores, foi recriada, melhor dizendo, além de outras centrais, como a Nova Central, como uma central que não era de trabalhadores, mas uma central com cunho social-democrata, não tinha a CGTB, foi criada recentemente a UGT, a Intersindical e a Conlutas. Vocês vejam que o Brasil, nesse período, após a ditadura militar, houve uma pulverização das centrais sindicais, cada uma com a sua matriz ideológica. Essa matriz ideológica ela tem um domínio internacional, das internacionais socialistas, né? A primeira internacional de Marx, a segunda internacional, a terceira de Lenin e a quarta internacional de Trotsky. E nós, na atualidade, nós observamos que desse conjunto de centrais sindicais brasileiras, a única central que aponta um caminho classista de ruptura com o modo de produção, que nós falamos no primeiro bloco, que é o modo de produção capitalista, é a CSP com lutas. O que nós estamos vendo no momento, as outras centrais adaptadas ao regime democrático burguês e adaptadas ao governo. Umas fazendo acordos com o governo, outras fazendo acordo com patrões. Então, para nossa compreensão, aqui se credencia, neste momento, para dirigir as lutas, e que já está dirigindo, a luta não só dos trabalhadores, mas do movimento popular, como o movimento estudantil, o movimento das minorias, e o próprio movimento dos trabalhadores é a CSP com lutas, que tem essa matriz ideológica lá na Quarta Nacional, que é uma central aberta para várias correntes, vários pensamentos, para várias formulações no campo das ideias, no campo ideológico. Então, nós vamos indicar para o Congresso e para o plenário e para os congressistas a filiação da Conlutas, por entendermos que é a única central que rompe com toda essa estrutura governamental e patronal no Brasil. O Diálogo Plural vai para o seu segundo intervalo. Nós voltamos daqui a 30 segundos. Continue aí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o 14º Congresso do Sinteste-RN, que acontece nos dias 9, 10 e 11 de abril. Temos a presença do José Rebouças e Adalto Sabino, ambos coordenadores do Sinteste-RN. Adalto, que mudanças são essas no Estatuto do Sinteste? A gente falou alguma coisa no bloco passado, mas não especificou no que seria mudado. O Rebouças também colocou sobre a questão que vai se tornar um pouco mais democrático. Já é um sindicato democrático que vai dar maior transparência. Que transparência é essa? Vai dar uma autonomia maior para os seus filiados ou para as sessões em outros municípios?
Veja bem, na mudança do estatuto, tem um ponto que hoje, abrindo um parênteses, a coordenação do Sinteste ela é composta por 9 pastas e cada pasta dessas são 2 coordenadores, inclusive a coordenação geral. Já existe um novo pensamento de que a coordenação geral passe a ser 3 coordenadores. Então, isso é um ponto na mudança do estatuto que vai ser discutido. O outro ponto que vai ser discutido na mudança do estatuto é as finanças das delegacias setoriais dos interiores, no caso Mossoró. Mossoró hoje ele recebe o dinheiro arrecadado do seu sindicalizado, uma parte vem para o Sinteste RN em Natal e daqui a gente envia a outra parte para Mossoró. Nós temos um pensamento novo de que poderemos destinar 100% do dinheiro descontado com os filiados da UFESA para a UFESA. E aí eles ficam administrando seu dinheiro e a gente acompanha apenas através do Conselho Fiscal e o apoio político continua, o Sinteste RN estadual dando apoio à delegacia de Mossoró. Então são esses pontos e poderá vir outros na leitura do regimento, nas teses. Então eu acredito que no máximo 4 pontos será mudado na mudança do estatuto. Rebouças, sobre a questão do Conselho Fiscal. Vai ter uma eleição do Conselho Fiscal, nesse congresso há prestação de contas do sindicato, por isso que é importante a participação do sindicalizado para saber onde é investida aquela contribuição que ele dá? O Conselho Fiscal é um conselho independente, ele tem autonomia, diferentemente da direção do sindicato, que tem um mandato de 3 anos, o Conselho Fiscal ele tem um mandato de 2 anos e é eleito um congresso, enquanto a direção é eleita direto na base. O objetivo principal do Conselho Fiscal é fiscalizar as contas, para saber e mostrar se os recursos estão sendo bem aplicados e onde esses recursos estão sendo bem aplicados. Não só os recursos financeiros, mas os recursos materiais do sindicato, seu patrimônio, o patrimônio líquido. Enfim, ele tem esse objetivo de manter o equilíbrio das contas. Porque na hora que houver qualquer problema, ele indica para a direção executiva o problema e não aprova a conta. E a direção tem que refazer, reconstruir seu plano, seu planejamento em relação às finanças. Como serão aplicados esses recursos, a compra, a venda de bens imóveis, bens móveis, entre outras coisas. Neste congresso nós iremos também, além de prestar as contas, aprová-las, vamos também eleger o novo conselho, porque a cada 2 anos um novo conselho é eleito. O conselho formado por 6 pessoas, 3 titulares e 3 suplentes para um mandato de 2015 a 2017. Qualquer pessoa pode ser candidato ao conselho? Qualquer sindicalizado? Sim, contanto que ele não esteja compatibilizado com outro cargo de direção. Então, se ele não pertence à direção executiva, ele pode ser candidato ao conselho, tanto titular como suplente. Adalto, o Sinteste vai comemorar agora, dia 12 de abril, 24 anos de existência. Vai haver alguma comemoração dentro do Sinteste? Vai ter alguma deliberação de comemoração sobre isso? Sim, com certeza. Eu acho que no final da plenária final, nós iremos fazer uma comemoração, pelo menos simbólica, comemorando os 24 anos do Sinteste RN e mostrando, talvez através de vídeo, mostrando o que aconteceu durante esses 24 anos na entidade Sinteste RN, que foram muitos avanços, muitas conquistas alcançadas. Um dos assuntos que o Diário Plural vem discutindo, e já com a participação do Rebouças também, é a questão das horas contínuas, né? do horário contínuo, dos turnos contínuos. Nesses 24 anos, nesses últimos 4 anos, é uma luta constante, principalmente junto à reitoria. Vai se conseguir? Nós fundamos o Sinteste no início da década de 90, já lutando por turnos contínuos. Na época nós chamávamos de expediente corrido, que tem a mesma filosofia, que é um expediente contínuo de 6 horas por dia, com 30 horas semanais. Conseguimos essa façanha, mas não soubemos administrar bem e terminamos perdendo essa conquista. E agora nós estamos na luta para reconquistar. Inclusive é pauta do Congresso do Consinteste e é pauta também no Congresso Nacional da FASUBRA e é pauta de reivindicação junto ao governo federal. Algumas universidades já estão implantando de forma muito tímida em alguns setores.
nós reivindicamos para todos redução de carga horária para 30 horas, sem redução de salário, para criar novos empregos, para que a sociedade seja melhor atendida, a comunidade universitária tenha um tempo ininterrupto de atendimento, das 7 às 22 horas, porque isso beneficia o servidor, beneficia os serviços públicos das universidades e beneficia os usuários, os estudantes, os professores e os familiares dos usuários das universidades federais. Então, é pauta, está na mesa do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e está na mesa da magnífica reitora da UFRN, do magnífico reitor José Arimateia, que, inclusive, recentemente, já tivemos uma pequena conquista que foi a implantação das 30 horas com turnos contínuos nos hospitais universitários, né? Pela via da legislação e da luta do Sinteste. Agora, nós queremos ampliar isso aí para os demais setores, tanto na UFESA como na UFRN. E nós vamos conseguir, à medida que a categoria se mobilizar cada vez mais e lutar cada vez mais por essa bandeira. Adalto, Rebouças, nós temos apenas 2 minutos, mas rapidamente, o Congresso, Adalto, pode deliberar por uma greve, já que o governo esse ano vai se mostrar intransigente, já que está mostrando cortes em várias áreas? A discussão pode se dar no Congresso. É normal que se abra essa discussão no Congresso, mas a deliberação da greve, geralmente, ela vai se dar no Confasubra, a nível nacional, e a nível local, no estado do Rio Grande do Norte, como outros estados, essa deliberação se dá em uma assembleia. José Rebouças, que é coordenador geral do Sinteste, é da Sabina, um dos coordenadores do Sinteste, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Rural. Eu agradeço pela participação nesse programa, uma oportunidade ímpar de chamar os sindicalizados e os não sindicalizados, principalmente aqueles servidores que entraram na universidade após o último congresso que aconteceu, para vir conhecer melhor as instâncias do nosso Sinteste RN. Obrigado, Rebouças. Nós é que agradecemos. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Rural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou da nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo.